Sim, teremos uma série derivada de Game of Thrones e hoje eu vou falar tudo o que eu sei, até agora pelo menos, né, sobre ela. E tem muita informação. Bom, muitos de vocês acompanharam nossa saga aqui do canal falando sobre GOT, né, a última temporada bombou inclusive. E claro que eu vou falar bastante sobre essa nova série também, antes de sair e quando sair. Até depois, se vocês quiserem. Então, sem mais delongas, é aquilo que você já sabe. Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos assim e vem com a gente, porque hoje falaremos sobre House of the Dragon, beleza? Tudo que a gente sabe sobre esse spin-off. Bom, depois do final controverso de Game of Thrones, temos essa série agora. Muita gente não gostou do resultado final, claro, eu acho que a maioria das pessoas. Na época eu tava bem empolgado com tudo que tava acontecendo, então de certa forma eu até defendi um pouquinho aquele final, mas hoje, com a cabeça fria e tal, eu vejo que poderia ter sido bem melhor, claro. Uma coisa é isso, outra coisa é jogar no lixo toda a série, tudo que foi construído ali, né? A série eu acho maravilhosa num contexto geral, né? Em relação à qualidade de personagens, qualidade de enredo, que fez com que a gente gostasse muito e ficasse vidrado nessa série, mas ao mesmo tempo eu sei que foi uma grande frustração com aquilo que aconteceu no final. De qualquer jeito, Game of Thrones tá entre as minhas séries preferidas da vida, né? Em relação ao que eu já falei pra vocês, em relação ao contexto. Dito isto, temos agora algumas imagens oficiais que eles já lançaram em relação a House of the Dragon, né? Que estão aparecendo agora aí pra vocês e vão aparecer conforme a gente for falando durante o vídeo. Ó, pra vocês entenderem melhor, a trama vai focar na família Targaryen, com base no livro Fogo e Sangue, do próprio George Martin, né? Na obra, nós vemos a história da família criadora de dragões desde a conquista dos Sete Reinos, que é mais ou menos cerca de 300 anos antes dos eventos de GOT. Só que na série, a produção decidiu avançar um século e começar com a história dos irmãos Aegon II e Rhaenyra, que travaram uma guerra pelo direito ao trono deixado pelo seu pai Viserys. Eu acho que você entendeu, né? Eles querem contar mais ou menos ali 200 anos antes da história que nós já conhecemos de Game of Thrones. Então, provavelmente não teremos nenhum personagem que conhecemos, até porque ninguém ali viveu 200 anos pelo que eu me lembre. O autor da obra original, nosso querido George Martin, está envolvido nessa série também, pessoal. Ele está acreditado como co-criador e produtor executivo, então com certeza ele sentou ali junto com roteiristas, showrunners também, para poder conversar um pouquinho sobre a história e como eles poderiam caminhar. Isso eu acho muito bom, porque como ele é o escritor oficial, né, o cara que conhece a história, que conhece cada personagem ali, ele pode acrescentar bastante à trama, assim como fez em Game of Thrones. Ao longo dos últimos meses, não sei se vocês aí estão acompanhando, né, o George Martin tem atualizado os fãs sobre algumas notícias de House of the Dragon. E claro, né, que ele elevou as expectativas de todo mundo com vários comentários positivos que ele trouxe. Ele falou o seguinte, ó, presta atenção aqui. Eu vi uma versão preliminar do primeiro episódio e eu adorei. É escuro, poderoso, visceral, exatamente como eu gosto na minha fantasia épica. Os Targaryen estão em boas mãos. Vocês não vão ficar decepcionados. E eu acho que eles pensam muito nessa questão, sabia? Da nossa decepção quanto à história que eles querem contar. Porque o David Benioff e o D.B. Weiss, que foram ali meio que os criadores da série de Game of Thrones, né, os showrunners, eles ficaram com uma mancha na carreira, mesmo tendo ajudado a criar uma série maravilhosa no contexto geral. Então é claro que eles vão pegar tudo que eles acreditam que fizeram de errado e não repetir nessa nova série, nesse spin-off. Até porque eu acho que eles pretendem fazer outros derivados de Game of Thrones, né? Não só House of the Dragon, é porque essa é a primeira, né, que tá aparecendo de cara pra gente, mas o universo de GOT é gigantesco, é extenso, tem várias eras aí diferentes que eles podem abordar, então é claro que eles vão também ouvir os fãs, porque se a maioria não gostou do final, por exemplo, eles não querem repetir esse erro, vamos dizer assim, beleza? Erro entre aspas, porque eu sei que teve gente que gostou, então eu respeito bastante. Eu mesmo não odiei tanto assim, mas eu entendo que poderia ter sido bem melhor. Enfim, as cineastas Claire Kilner e Geeta Patel assumem a direção dessa série, que será comandada pelos showrunners Ryan Condal e Miguel Sapochnik, que já trabalhou inclusive com o George Martin em Game of Thrones, né? Se eu não me engano, os dois trabalharam. O Sapochnik eu tenho certeza, né? O Ryan Condal eu não tenho certeza, mas enfim, ele é um cara famoso já do meio aí das séries, e eles tentaram pegar uma galera que fez muito sucesso, né? Se eu não me engano, o Sapochnik dirigiu o episódio do Casamento Vermelho e da Batalha dos Bastardos, ou um dos dois. Então com certeza eles buscaram colocar em boas mãos. E ó, rapidinho aqui, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal secundário, beleza? O Animaverso. É só conferir no primeiro link da descrição, vai lá, assiste os vídeos, comenta, porque tá bem legal, eu falo sobre animações no geral, né? Se inscreve porque você não vai se arrepender. Bom, as expectativas são de que a primeira temporada revisite os conflitos entre o Aegon e a Rhaenyra ali pelo Trono de Ferro, como eu já falei pra vocês, né? Na jornada pela dominação dos Sete Reinos, os irmãos
mostravam uma verdadeira guerra civil, que durou cerca de 3 anos mais ou menos e ficou conhecida como a Dança dos Dragões. Então se você já ouviu esse nome por aí, né, é por causa desse conflito, desse esquema. O nome mais conhecido do elenco é do Matt Smith, que é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês, e ele vai interpretar o príncipe Daemon Targaryen. E assim, ele é conhecido por grandes produções como The Crown, Doctor Who, entre outras. Mais recentemente ele entrou pro elenco da Marvel e tá lá no filme Morbius, que já saiu inclusive. O papel da personagem Alicent ficará com a Olivia Cooke, né, que fez o filme Jogador Número 1, O Som do Silêncio também. E pra quem não sabe, essa personagem foi a segunda esposa do rei Viserys I Targaryen, então será uma personagem importante também na trama. Alguns outros nomes do cinema também se juntaram, né, ao elenco, mas não são tão famosos assim. E eu acho isso muito legal, né, porque a primeira temporada de Game of Thrones, se eu não me engano, só tinha o Sean Bean de famoso, né, mundialmente no elenco. E isso é legal porque a gente não se prende a atores, sabe? A gente olha mais pra história. Além disso, dessa vez, os Targaryens não serão os únicos descendentes da antiga Valíria a darem as caras na telinha. O ator Steve Toussaint será o Lord Corlys Velaryon, ou seja, a Serpente Marinha, um famoso aventureiro náutico da história de Westeros e líder da casa Velaryon. E com ele teremos também a atriz Eve Best, no papel da princesa Rhaenys Velaryon. Ela, na verdade, deveria herdar o Trono de Ferro, só que o conselho preferiu escolher outra pessoa, né? No caso, o primo dela, Viserys. Então você já percebeu que tem vários conflitos familiares, né? Os Targaryens são bem assim, quem conhece a história direitinho, pesquisou e tal, sabe como mais ou menos funciona, e eles devem abordar bastante dessas histórias por aqui, nesse derivado. Até porque o que Game of Thrones mostrou pra gente em relação a Targaryen foi muito pouco, né? A gente tem ali o ponto de vista da Daenerys, também do irmão dela lá no início mais, né? Só que a gente odiava o irmão dela, então não conta muito. A questão é que o foco é a relação entre os dois, e era bem conturbada, né? Vocês lembram? Imagina agora uma série focando nessa família doida. Por isso que chama muito a minha atenção. Eu tô muito animado, entusiasmado, curioso para saber o que vai sair de House of the Dragon, e acredito que vocês aí também. Até o momento nós temos 10 episódios confirmados para a primeira temporada, assim como foi lá, né, no início de Game of Thrones também. Vai ser muito difícil eles não renovarem para várias temporadas ou coisas do tipo, porque provavelmente vai fazer sucesso, né? E por enquanto ainda não foram divulgados títulos nem a duração de cada capítulo, mas a gente espera que cada um tenha aí cerca de 1 hora mais ou menos, que era o que tinha em Game of Thrones também, e até mesmo para eles poderem incluir na grade da HBO, porque vai passar no HBO Max, né? A gente vai poder assistir por lá, mas também na grade do canal HBO da TV. Então por isso que precisa ter mais ou menos ali uns 50 e poucos minutos. E é aquilo que eu falei, oficialmente eles só confirmaram uma temporada, mas o Casey Bloys, que é o chefão lá da HBO, já adiantou em uma entrevista ao Hollywood Reporter que os Targaryen não podem ter só uma temporada. E não podem mesmo. Eles devem estar esperando algum momento específico para falar, né, para anunciar uma segunda temporada. De repente a Comic Con de San Diego, que acontece ali no meio do ano, né? Vamos ver. E sim, também temos já uma data de lançamento para essa série que eu já considero maravilhosa, né? Dia 21 de agosto chega o primeiro episódio, já falei para vocês, lá no HBO Max e também nos canais HBO, para quem tem a TV a cabo. Até lá ficaremos muito ansiosos, é claro, né? Mas de repente a gente traz até mais notícias por aqui sobre House of the Dragon, ou até mesmo um vídeo específico falando sobre alguma coisa muito grande, por exemplo. E agora, é claro, eu quero saber a sua opinião nos comentários, se você tá esperando muito também essa série, tá ansioso, tá confiante de que eles podem trazer uma produção com muita qualidade, assim como vocês já sabem que a HBO faz, né? Coloca aí nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho e trocar aquela ideia, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esse, né? Sobre filmes, séries, todo dia tem vídeo no holandês. Não esquece de conferir na descrição do vídeo também nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá. É isso aí, valeu!